Boa noite, meu nome é Elias. Boa noite, meu nome é Gabriel. Está começando mais um Diges Connect e o tema de hoje é sobre cirrose hepática. Para entendermos melhor sobre esse problema, é preciso saber que essa doença é crônica, sendo o resultado comum de processos patológicos que são etilismo, hepatite crônicas virais, autoimunes de ordem vascular, metabólica ou biliar, levando para um quadro de insuficiência hepática, levando o órgão à falência. O grande perigo dessa doença é que ela é silenciosa durante o seu desenvolvimento, sendo geralmente assintomática ou marcada por sintomas inespecíficos. O fígado, mesmo sofrendo agressões, continua exercendo suas funções de forma relativamente normal, pois apresenta reserva funcional e grande capacidade de regeneração tecidual, seja qual for a evolução da doença. Isso só atrasa o diagnóstico, que, no Brasil, ainda se dá em estágios avançados da doença, que é quando os sintomas começam a surgir por conta dos mecanismos de agravo suplantarem as vias de defesa do tecido. Contudo, para compreendermos a fisiopatologia da doença, é necessário entender as características morfofuncionais do fígado. Esse órgão apresenta superfície lisa, brilhosa e de coloração marrom avermelhada. Ele ocupa a maior parte do hipocôndrio direito, a parte superior do epigastro e estende-se até o hipocôndrio esquerdo. Na região posterior, encontramos uma estrutura denominada H hepático, que contém 3 elementos importantíssimos para o suprimento e funcionamento do fígado: veia porta hepática, artéria hepática própria e ducto colédoco. A veia porta hepática é responsável por volta de 80% do suprimento sanguíneo do órgão, e nela estão presentes todos os nutrientes absorvidos pelo trato gastrointestinal. A artéria hepática própria contribui com os 20% restantes, todavia é um sangue mais oxigenado. Já o ducto colédoco é formado pela junção dos ductos hepático comum e cístico, derivado da vesícula biliar, e conduz a bile, produzida no fígado, passando pelo pâncreas e desembocando na papila duodenal maior. Na face visceral, encontram-se os lobos caudado e quadrado, enquanto que na face diafragmática, o ligamento falciforme separa os lobos direito e esquerdo. Há também o ligamento redondo na face antero-inferior. Percebemos que o fígado possui uma complexa organização anatômica. E agora, para entendermos como se dá em um organismo adulto, precisamos entender primeiro a relevância na fase fetal. Para isso, chamamos a embriologista Verônica Medeiros. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, a morfogênese hepática se inicia na 4ª semana de gestação, na qual precursores do coração e do diafragma, respectivamente o mesoderma cardiogênico e o septo transverso, iniciam a sinalização do tubo endodérmico por meio de morfógenos, tais como o BNP, advindo do septo transverso, e o FGF2, proveniente do mesoderma cardiogênico. Tais morfógenos, em elevadas concentrações, induzem a formação do broto hepático. É válido ressaltar que o septo transverso possui uma importante função na 2ª fase da sinalização, uma vez que ele induz a proliferação de células precursoras hepáticas indo na sua direção através do HGF, que é um fator de crescimento hepático. As células do broto hepático sofrem diferenciação, gerando hepatoblastos. Tais hepatoblastos sofrerão especialização, transformando-se em hepatócitos, que são as células parenquimatosas do fígado, ou colangiócitos, que são as células dos ductos biliares intrahepáticos. É importante lembrar que o fígado tem uma função relativa como órgão hematopoético. Logo na 6ª semana, ele recebe as células precursoras sanguíneas provenientes do saco vitelínico. O fígado fetal, além de servir como nicho de células-tronco, também é induzido a gerar mais delas, aumentando a quantidade de células sanguíneas no embrião. Tal fenômeno ocorrerá até a 12ª semana de gestação, na qual a medula óssea está formada e é o nicho definitivo de células-tronco hematopoéticas. Muito obrigado, Verônica. Agora, depois de entendermos como é e como se dá a formação desse órgão acometido pela cirrose hepática, precisamos compreender como se dá a composição desse tecido. Constituindo o estroma hepático, o fígado já formado possui uma cápsula conjuntiva relativamente delgada que o reveste.
a chamada cápsula de Gleason, composta de tecido conjuntivo denso modelado. Dela partem septos conjuntivos que penetram o parênquima hepático, subdividindo-o em unidades morfofuncionais menores, os chamados lóbulos hepáticos clássicos. Entretanto, o fígado humano não possui uma delimitação de lóbulos hepáticos muito evidente, uma vez que ele possui uma pequena quantidade de septos conjuntivos, não sendo suficiente para que haja uma demarcação precisa desses lóbulos. Nos vértices dos lóbulos, geralmente se dispõem os chamados espaço-porta, que contêm os 3 elementos que formam o conjunto da tríade portal: um componente arterial, ramo da artéria hepática própria, um componente venoso, ramo da veia porta hepática e um componente ductal, tributário dos ductos biliares. O parênquima hepático é constituído principalmente por hepatócitos, células grandes de formato cuboide e de citoplasma que ora apresenta acidofilia, ora basofilia, dotadas de nucleolo evidente e núcleo central arredondado e eucromático. Tais células são interligadas umas às outras, formando os cordões hepáticos, os quais se agrupam em placas que se anastomosam, constituindo estruturas prismáticas que compõem os lóbulos hepáticos. O sangue, proveniente dos componentes arterial e venoso da tríade portal, passa pelos capilares sinusoides situados por entre os cordões hepáticos e segue em direção centrípeta rumo à veia centrolobular, que recolhe o sangue que advém dessas estruturas vasculares. Por entre as células endoteliais, constituintes dos capilares sinusoides, encontram-se as células de Kupffer, que são típicas células fagocitárias, apresentadoras de antígenos e produtoras de citocinas, ou seja, macrófagos hepáticos. Já no espaço de Disse, que compreende o espaço mínimo que se dispõe por entre o revestimento sinusoidal e os hepatócitos, encontram-se as células de Ito, que são fibroblastos responsáveis pela produção de delicadas fibras reticulares do tipo 3, que compõem o estroma hepático. Já foram atribuídas ao fígado aproximadamente 100 funções. Ele desempenha múltiplos e importantes papéis nos processos fisiológicos, atuando como órgão de armazenamento e metabolismo de carboidratos e lipídios. Entenderemos a seguir a matéria mais a fundo com os repórteres Ana Clara, Thaís e Clisman. Síntese de colesterol, produção de bile, metabolismo e síntese de proteínas, produção de componentes sanguíneos e fatores de coagulação, transformação da amônia em ureia, processamento de bilirrubina, de drogas e de excretas metabólicas e desintoxicação do organismo. A determinação da capacidade do fígado para executar estas funções pode fornecer informações úteis para o monitoramento do progresso de doenças e determinação de prognósticos. O fígado é bem conhecido pela sua capacidade de detoxificar o organismo. Tal função é conhecida como biotransformação. Durante esse processo, o fígado filtra essas moléculas do sangue e as elimina na secreção biliar ou na urina. Esses processos ocorrem em 2 fases, 1 e 2. Na fase 1, ocorre a neutralização direta de muitas toxinas e produtos indesejáveis. Essas moléculas são convertidas a formas intermediárias e biologicamente mais fáceis de serem processadas para uma posterior eliminação. Os produtos das reações da fase 1, quando são hidrossolúveis, são eliminados na urina e os outros são utilizados como substratos na fase 2. Na fase 2, as enzimas localizadas no citosol atuam sobre os metabólitos transformados na fase 1 ou diretamente sobre algumas toxinas. As reações dessa fase levam à transformação de compostos altamente polares e inativos, que serão excretados na urina ou na secreção biliar. Dentre as funções exercidas pelo fígado, no contexto da cirrose hepática, destaca-se o processamento da bilirrubina. A bilirrubina é obtida da degradação da hemoglobina presente nas hemácias, no processo de hemocaterese, realizado pelas células de Kupffer, ou até mesmo nas células do baço. Nesse processo, o radical M da hemoglobina sofre a ação da enzima hemioxigenase, dando origem à biliverdina. Posteriormente, a biliverdina é transformada por outra enzima, a biliverdina redutase, em bilirrubina propriamente dita. A bilirrubina é, então, excretada pelas células de Kupffer e, uma vez no sangue, por se tratar de uma molécula insolúvel, ela se liga à albumina, tornando-se solúvel, o que permite que ela seja carreada pela corrente sanguínea. Ao nível dos capilares sinusoides, o complexo bilirrubina-albumina se desfaz nos espaços de Disse
E as moléculas de bilirrubina são internalizadas pelos hepatócitos a partir de uma proteína transportadora, a proteína transportadora de ânions orgânicos. Então, no citoplasma dos hepatócitos, a bilirrubina se liga a outra proteína, a ligandina, que a leva para áreas do retículo endoplasmático agranular, onde entra em contato com a enzima UDP-glicuroniltransferase. Essa enzima adiciona o radical hidrofílico ácido glicurônico, a bilirrubina, que passa então a ser chamada de glicuronato de bilirrubina. O resultado é a solubilização da bilirrubina, que vai ser lançada nos canalículos biliares por transportadores do tipo transportadores multiespecíficos de ânions orgânicos e eliminada na bile. Ao nível do intestino grosso, principalmente é transformada por ação de bactérias intestinais em urobilinogênio, que dá coloração amarronzada às fezes. Nesse contexto, a icterícia é provavelmente um dos sintomas mais específicos da cirrose hepática, apesar de poder também aparecer em outras patologias. A icterícia, coloração amarelada da pele, aparece pelo aumento da bilirrubina plasmática, devido à destruição do parênquima do fígado por conta do desencadeamento do processo de fibrose, levando a uma anormalidade de metabolização. Nesse caso, a icterícia muitas vezes associa-se à colúria, urina escura, por aparecimento de bilirrubina conjugada na urina. Se a causa da doença hepática for por conta de uma obstrução das vias biliares e não a metabolização de compostos, a icterícia pode ser associada ainda à acolia, isto é, fezes de cor esbranquiçada por diminuição da quantidade de bilirrubina, prurido por causa do reflexo dos ácidos biliares para o plasma com deposição nos tecidos e esteatorreia por menos ácidos biliares no intestino. Devido a falhas nas fases de biotransformação, como o problema na metabolização da bilirrubina, a cirrose ainda pode aumentar a meia-vida de fármacos e isso ainda gera um acúmulo das substâncias tóxicas no organismo. Os hepatócitos são responsáveis pelo ciclo da ureia. A amônia é uma substância tóxica gerada a partir do metabolismo de nitrogênio e deve ser eliminada do organismo. A eliminação pode ser por excreção direta ou por excreção após a conversão em compostos menos tóxicos, tal como a ureia. A ureia é produzida com uma série de reações que ocorrem no citosol e na matriz mitocondrial de células do fígado. Quando analisamos a ultraestrutura dos hepatócitos, é possível perceber a grande quantidade de mitocôndrias que o hepatócito detém. Essa grande quantidade se estabelece em função do alto número de reações oxidativas relacionada à conversão de amônia em ureia através do ciclo da ureia. Com a síntese de ureia comprometida por conta dos hepatócitos ineficazes, a amônia não será convertida e, portanto, será encontrada em consideráveis níveis no organismo. Como consequência disso, em quadros muito graves de cirrose hepática, chega-se ao diagnóstico de encefalopatia hepática, em decorrência da substância atingir o sistema nervoso central. Os hepatócitos, quando agredidos, começam a demonstrar alterações. Dentre as alterações patológicas iniciais em qualquer tipo de agressão hepática, há o acúmulo de gotículas lipídicas no citoplasma celular. No momento em que essa alteração atinge de maneira extensa o parênquima hepático, caracteriza-se um quadro de esteatose hepática, conhecido popularmente como fígado gorduroso. À medida que isso ocorre, os hepatócitos sofrem a apoptose, e isso ocasiona um típico processo inflamatório no qual as células de Kupffer são sensibilizadas e liberam, dentre outras citocinas, o TGF-beta. Esse, por sua vez, atua sobre as células de Ito, estimulando-as a se diferenciarem em miofibroblastos, típicos do processo cicatricial. O perfil funcional dessas células se modifica e elas iniciam a produção de uma matriz orgânica muito fibrosa com colágeno do tipo 1, que vai começar a ocupar gradativamente o local anteriormente pertencente ao parênquima hepático. O resultado é a formação de áreas fibróticas que desorganizam o parênquima hepático. Em meio aos septos, então, se organizam pequenas estruturas de parênquima que formam os chamados nódulos ou pseudolóbulos, que são estruturas patológicas bem características da fibrose hepática, típica da cirrose.
Desse modo, o fígado cirrótico fica com um aspecto completamente distorcido em função da formação de nódulos ou pseudolóbulos que ficam espremidos em meio a grande quantidade de tecido conjuntivo. Devido a essa formação de espessas cicatrizes fibrosas no lugar de hepatócitos, ocorre a obstrução do fluxo a nível dos sinusoides, causando, consequentemente, aumento da pressão sanguínea na veia porta, caracterizando um sintoma da cirrose hepática denominado hipertensão portal. Assim, o sangue tem tendência de fugir do sistema venoso portal de altas pressões para a circulação venosa sistêmica de baixas pressões, formando o que se chama de fluxo hepatofugal. No entanto, para que isso ocorra, é necessária a formação de desvios portosistêmicos que permitam esse fluxo colateral. Esses desvios causam uma série de sintomas conjuntos, característicos do paciente cirrótico. Um dos sintomas mais importantes são as varizes gastroesofágicas e hemorroidas no espaço retroperitoneal. Além disso, formam-se varizes nas colaterais da parede abdominal, que aparecem como veias epigástricas tortuosas, as veias paraumbilicais, que dão o sintoma da cabeça de medusa, que radiam do umbigo para o apêndice tifoide e para as margens costais. Como mais um sintoma da cirrose, temos a hepatomegalia. A hepatomegalia decorre da obstrução por conta de processos cicatriciais fibrosos no local de hepatócitos que sofreram apoptose. A obstrução se dá nos espaços de Disse, por entre os hepatócitos fibrosados. O plasma extravasado do sinusoide é impedido de seguir por esses espaços até os espaços de Moll e ser coletado pelos vasos linfáticos do espaço porta. Assim, acumula-se líquido intersticial, aumentando as proporções do fígado. Apesar de muitos sintomas específicos, o diagnóstico preciso da cirrose hepática deve ser dado, sobretudo, através da realização de exames bioquímicos. Dentre os testes sorológicos utilizados para o diagnóstico de cirrose hepática, está inclusa a averiguação dos níveis plasmáticos de AST, aspartato aminotransferase, e de ALT, alanina aminotransferase. As aminotransferases são enzimas que catalisam a transferência de um grupo amino de um aminoácido para um cetoácido, com a formação de um novo aminoácido e um novo cetoácido, diferentes dos anteriores. A AST existe no fígado e também em outros tecidos, como coração, músculo esquelético, rins e cérebro. Portanto, é muito menos específica de lesão hepática do que a ALT, que existe primariamente no fígado. Desse modo, quando há uma lesão hepática, há a elevação dos níveis plasmáticos de ambas as enzimas, sendo que a ALT sobe ligeiramente mais do que a AST, se a lesão for puramente hepática. Em pacientes cirróticos, há também o aumento do tempo de protrombina, pois o fígado é o grande responsável pela síntese de fatores de coagulação. Dessa forma, com a destruição do parênquima hepático, podem ser gerados quadros de coagulopatia, podendo ter como consequência pontuais hemorragias. Além dos testes de protrombina e níveis de ALT, pode ser feito também um teste de albumina. Na cirrose, a quantidade de albumina pode estar reduzida por dois motivos principais: a desnutrição, que é comum na cirrose avançada, e a falência na produção de albumina, realizada pelo fígado que está comprometido. Se a concentração da albumina reduz, o que representa aproximadamente 50% das proteínas contidas no plasma, a pressão osmótica sanguínea diminui e o plasma se propaga em maior proporção para os espaços intercelulares dos tecidos, causando edemas. Outras alterações evidenciadas em exames de pacientes cirróticos são quadros de hipoglicemia e alto colesterol. Isso se deve à deficiência de processos realizados no fígado que visam o controle dos níveis glicêmicos e lipídicos nos intervalos entre as refeições e em períodos de jejum prolongado, como a glicogenólise, a gliconeogênese e a beta-oxidação. Por fim, é importante mencionar como é o tratamento da cirrose hepática. Pacientes cirróticos devem ser vistos por um médico regularmente para monitorar e tratar as possíveis complicações dessa doença. Isso é fundamental para a preservação da função hepática.
o aparecimento recorrente de complicações e a dificuldade no controle destas acarreta no comprometimento progressivo do fígado e leva a um pior prognóstico para o paciente e à necessidade de transplante de fígado. O único tratamento definitivo para pacientes com cirrose hepática é o transplante de fígado. Essa técnica tem sido usada e tem tido sucesso cada vez maior pelo uso de técnicas cirúrgicas e medicamentos aprimorados. A cirrose hepática ela pode ser graduada em estágios de acordo com o grau da doença e com o nível de sintomas, tem scores de prognóstico, como o de Child-Pugh, e quando você indica o paciente um transplante hepático, que é o final, você tem um score de MELD que posiciona esse paciente na fila de transplante. Mas basicamente a gente estadia a doença, avalia o prognóstico desse paciente e trata de acordo com os sintomas que ele apresenta na hora, no momento. Muito obrigado pela sua atenção E até o próximo episódio.